Olá, boa tarde. Nós voltamos aqui com mais uma web estudante, agora a redação, a última web do dia. Eu, Fábio e a Elisa aqui que vai ficar como a nossa mediadora. Nós já tivemos essa web pela manhã e vamos então rever essa web novamente, ou seja, vamos abordar a questão da redação do Enem, uma prova de extrema relevância para vocês. Importante destacarmos que nós vamos abordar basicamente aí a metade dos aspectos que serão cobrados na sua prova de redação. Por isso então nós intitulamos Redação 1 e certamente nas outras webs nós abordaremos as outras competências que serão cobradas na prova de redação. Hoje então nessa web nós falaremos da competência 1 e da competência 2. Posso começar fazendo uma pergunta, professor Fábio? Claro, Elis, vamos lá. Bom, o que nós vamos ver aí? Tá, eu queria saber por que a prova do Enem é um monstro, todo mundo acha que é um monstro, e por que a gente não deve ter medo dela? Bom, a gente não deve ter medo dela porque a gente argumenta constantemente, ou seja, em todas as nossas ações diárias a gente usa a argumentação. Veja bem, quando você, por exemplo, liga lá para a companhia telefônica reclamando da sua conta telefônica, ou seja, quando ela vem muito alta, eu preciso argumentar, então eu preciso usar dados, eu preciso usar exemplos para que a gente possa argumentar e para poder convencer o meu interlocutor de que aquela minha ideia é a mais correta. A argumentação, ela acompanha a gente desde o início da nossa vida escolar. Não apenas na nossa vida escolar, mas quando eu preciso, às vezes, convencer o pai a usar a internet num determinado horário ou num determinado espaço, eu preciso criar argumento para que ele possa deixar eu usar a internet. Então, veja que eu preciso empregar estratégias argumentativas. Então, a gente não precisa ter medo da redação do Enem, porque o argumentar faz parte do nosso dia a dia. Ou seja, a argumentação, ela está presente no nosso dia a dia. Quando nós lemos uma notícia, seja numa revista ou no jornal, e eu escrevo para falar sobre essa notícia, sobre esse gênero textual, aquilo que eu li, eu estou argumentando. Quando, por exemplo, eu participo de um debate, seja no âmbito escolar ou no âmbito social, eu também estou argumentando. Veja que a redação escolar, ela faz parte do nosso dia a dia e constantemente nós produzimos textos de diferentes naturezas argumentativas. Tá. Posso te fazer outro questionamento, professor? Claro. E qual que é a diferença da redação do Enem para os demais textos argumentativos? Muito bem, essa é uma boa pergunta. Por quê? Veja bem que nós temos aqui a redação do Enem, conforme a gente pode visualizar, a gente pode perceber que eu preciso desenvolver um texto em prosa, do tipo argumentativo, dissertativo argumentativo, sobre um tema de ordem social, científica, cultural ou política. Então a redação do Enem, ela basicamente tem um elemento que diferencia das demais argumentações que a gente usa, justamente porque eu preciso construir um texto, e aqui a gente tem lá no nosso material didático toda a estrutura de um texto dissertativo argumentativo, para a gente poder desenvolver um bom texto no Enem, justamente criando um texto que atenda ao chamado da questão. Então vejam bem que quando eu leio o enunciado da redação do Enem, eu tenho um tema, o tema ele é geral, e eu preciso fazer um recorte desse tema. Então eu preciso criar uma estrutura, ou seja, um projeto de texto que certamente dê conta da mostra de uma determinada tese, e quando a gente fala em tese, nós estamos falando da defesa de um ponto de vista, ou seja, tese é ideia. Só que não basta apenas eu ter a tese, eu preciso também o quê? Eu preciso criar argumentos para defender essa tese. E o que seriam os argumentos? Os argumentos são elementos que nós vamos usar para poder convencer o meu leitor de que aquela minha ideia é a mais assertiva, de que aquela minha ideia é a mais correta. Para isso eu vou usar o quê? Dados do dia a dia, como por exemplo, exemplificação, dados que eu li numa determinada reportagem, numa determinada notícia. Eu preciso muitas vezes comparar, digamos que tempos diferentes,
ou lugares diferentes. Então, são várias as estruturas e estratégias argumentativas que eu posso usar. E o que tem de mais diferente daquela redação que a gente faz, de fato, na escola, é que nessa redação específica do Enem, eu preciso criar uma proposta interventiva. E aí você pergunta, o que seria essa proposta interventiva? Nada mais é do que criar uma proposta de intervenção social para um problema apresentado no seu texto. Ou seja, essa proposta de intervenção, ela tem de estar de acordo com aquilo que você escreveu anteriormente. Ela não pode estar desvinculada daquela temática que você desenvolveu ao longo do seu texto. Essa proposta de intervenção nós veremos na web seguinte. Ok. Professor Fábio, outra pergunta para você. E quais são os critérios, né, de avaliação para essa redação do Enem? Qual que é a diferença com as demais? Muito bem. Então, quando nós falamos em critérios de correção do Enem, a gente precisa pensar que a nossa redação, ela vale, digamos que 1000 pontos, e cada competência, veja que aqui na tela a gente pode visualizar, nós temos 5 competências. Essas 5 competências, cada uma delas vale 200 pontos. A primeira delas está relacionada à questão de demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa, ou seja, tudo aquilo que nós aprendemos de norma padrão, concordância, regência, pontuação, o uso adequado do acento grave quando ocorre a crase, eles vão o quê? Vão avaliar nessa competência 1. A competência 2, ela diz respeito a compreender a proposta de redação e aplicar vários conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo, argumentativo em prosa. E o que isso quer dizer? Eu preciso pegar lá a temática que a prova vai me trazer e construir um texto dissertativo, argumentativo, respondendo àquela temática. Ou seja, eu não posso resvalar no tema que foi proposto. Então, nessa competência 2, eles vão avaliar tanto o aspecto dissertativo argumentativo, que é aquele texto com introdução, desenvolvimento e conclusão, levando em consideração o tema que foi, digamos que, colocado ali nessa prova. A competência 3 está relacionada à construção da argumentação, quais são os elementos que eu uso para construir a minha argumentação, e a gente pode ver na tela aqui, olha só, selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. E o interessante é que quando a gente argumenta, eu vou ter que trazer para a minha redação o conhecimento que eu adquiri ao longo da minha formação. Então, muitas vezes é o conhecimento de sociologia, é o conhecimento de filosofia, é o conhecimento das ciências humanas, das ciências naturais. Veja que a construção da argumentação vai se dar por meio do conhecimento que eu tenho de mundo. Um outro aspecto importante, Elis, que a gente vai visualizar aqui, que será avaliado na minha redação, é a competência 4, que diz respeito a demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Isso está relacionado à amarração do texto. É aquilo que os professores trabalham e falam tanto da questão da coesão textual, que o texto precisa estar o quê? Bem amarrado, porque se escrever, como a gente diz, é sempre referenciar aquilo que eu já disse anteriormente, mas eu preciso fazer com que o texto progrida. E para isso, então, eu preciso usar as conjunções, os elementos coesivos, os pronomes, ou qualquer outro elemento para referenciar aquilo que eu disse anteriormente. E o último deles é a questão do quê? Da competência 5, que é elaborar a proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Galera aqui pedindo para você mandar um salve aí para eles. Um salve. São de onde, Feliz? São da Escola Planeta, aqui do Colégio Nossa Senhora das Neves, de Baiti, de Floripa. Enfim, uma galera aí pedindo para você mandar um oizinho para eles aí. Um salve aí, então, para o pessoal de Florianópolis, o pessoal do Norte Pioneiro de Baiti, não é? Colégio Nossa Senhora das Neves, e todos os colégios aí que estão nos acompanhando nessa web referente à redação. E conforme eu estava falando, Elis, hoje nessa web a gente verá simplesmente essas duas competências, a primeira e a segunda competência, conforme a gente vai visualizar nessa web de redação de número 1.
tá? Então veja que no nosso material didático a gente tem lá as competências também, que eles podem visualizar lá no capítulo, no volume 11, da página 10, no material de língua portuguesa. E um aspecto muito importante que a gente vai visualizar aqui é que a gente trouxe um exemplo da redação de 2017. Qual seria a temática dessa redação? Os desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Então eu vou trazer alguns exemplos aí de como é que a gente pode construir, digamos que essa temática, principalmente no que se refere à competência 1 e 2, levando em consideração essa proposta de redação. Então a gente avança aqui, a competência 1 diz especificamente, como a gente já disse anteriormente, ao domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. O que eu preciso levar em consideração? Vejam vocês, conforme a gente já disse, não é porque às vezes o seu texto não tem uma incorreção, não tem um desvio de norma, que eu vou tirar 1000 na redação. Ou seja, são 5 competências que serão avaliadas, e é claro que você pode, às vezes, tirar, digamos que 200 pontos nessa competência 1, entretanto, nas outras competências, eu posso, às vezes, não tirar 200. Portanto, é de extrema relevância que a gente tome um cuidado danado quando a gente for, digamos que, escrever o texto para o Enem. Então, a primeira competência, conforme a gente já disse aqui, seria demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. E o que eu preciso prestar muita atenção? Veja que se nós tivermos aí 2 incorreções, certamente o seu texto não alcançará os 200 pontos nessa competência. Então, eu circulei aqui, levando em consideração aquela proposta de redação, e lemos aqui, somos todos responsáveis. Veja que faltou aí o quê? A questão da concordância, a questão da acentuação. Temos aqui uma questão de vírgula, somos todos responsáveis por essa mudança. Não só, olha mais uma questão aí, da acentuação. Tudo isso, então, o avaliador levará em consideração para avaliar o seu texto. Mais um outro elemento aqui, que veja que eu tenho uma marca de oralidade. Temos que olhar. Não, eu preciso o quê? Nós temos de olhar. Então, veja que eu já... Somente nesse primeiro período, eu já consigo identificar umas 4 incorreções. E se nós estivéssemos avaliando esse texto, certamente não tiraríamos o quê? 200, porque o máximo permitido de desvio de norma são apenas 2 itens. Uma perguntinha, professor Fábio. Com relação ao uso de clichês no texto, como que é avaliada essa questão? Olha, né? o clichê, na verdade, é avaliado de forma negativamente. Então, o ideal é justamente a gente criar um texto autônomo, com autoria, com estilo, impregnando a nossa marca e deixando esses clichês de lado, porque certamente isso pode nos afetar e certamente quem vai corrigir o texto da gente pode não avaliar de forma positivamente. Positiva, ok. Então, seguindo aqui, veja lá que eu circulei aqui algumas incorreções. Nessa competência 1, olha lá, Elisa, o que a gente vai ver? Vai tirar somente 200 pontos quem, de fato, demonstra excelente domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa e de escolha de registro. Desvios gramaticais ou de convenções de escrita serão aceitos somente como excepcionalidade e quando não caracterizem reincidência. Então, veja que, às vezes, a mesma incorreção 2 vezes é uma reincidência. Então, se eu quero, de fato, ganhar esses 200 pontos nessa competência 1, que está relacionada à norma padrão da língua, eu preciso fazer uma revisão muito atenta ao meu texto para que nada passe. E de acordo com o número e a quantidade de incorreções, será o quê? A avaliação desse meu texto, 160 pontos ali, um bom domínio, da modalidade escrita formal da língua portuguesa e escolha de registro com poucos desvios. É claro que esses poucos desvios aí é mais de 2, mas também não pode ser 6 ou 7. E de acordo com esses registros aí e esses desvios, ou eu vou ganhar 120, ou 80, ou 40, que não é o caso dos nossos alunos aí. Tá claro? Muito bem.
Aí a gente vai aqui o quê? Para a competência 2. Essa competência 2, conforme nós já dissemos, ela vai abordar basicamente dois aspectos. A questão do tema e a questão da tipologia dissertativa ou argumentativa. O que vem a ser o que é essa argumentação? Argumentar é defender um ponto de vista. Entretanto, para eu defender esse meu ponto de vista, eu preciso usar o que? Argumentos. E é claro que essa tipologia argumentativa e dissertativa, elas andarão ali muito juntinhas, porque quando eu falo em dissertar, é falar algo sobre, e argumentar é defender um ponto de vista. Então é aquela tipologia que a gente conhece e que a gente usa justamente para escrevermos textos dissertativos argumentativos. Então nós temos aqui essa competência 2, compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. O que vem a ser esse texto dissertativo argumentativo em prosa? Esse texto não pode ser em verso, como a gente escreve poema. Então veja que é um texto que tem de ter introdução, desenvolvimento e conclusão. E aqui então, só vai tirar 200 pontos quem desenvolve o tema por meio da argumentação consistente, a partir de um repertório sociocultural produtivo e apresenta excelentes domínios do texto dissertativo argumentativo. Temos uma pergunta aí? Então, a pergunta é, a gente pode começar uma redação utilizando uma pergunta? Posso. Pode? É o que a gente chama de pergunta retórica. Eu Certo. posso muito bem começar essa minha redação com uma pergunta, a gente faz essa pergunta, e é claro que o objetivo não é que o examinador responda a essa pergunta, mas a gente chama de pergunta retórica, porque ao longo do texto eu vou ter que dar o quê? Dar conta disso tudo, de ir respondendo essa pergunta e certamente de ir argumentando acerca dessa minha pergunta. O que eu não posso me esquecer, principalmente da estrutura dissertativo-argumentativa, é que nessa primeira parte, ou seja, na introdução desse meu texto, eu preciso deixar muito claro a tese do meu texto. O que vem a ser a tese? É aquilo que certamente eu vou defender ao longo do meu texto. Então veja que eu preciso deixar explícita a tese, ou seja, qual é o posicionamento que eu certamente vou levar para esse meu texto até o finalzinho desse meu texto. Então esse meu texto, ele é numa estrutura circular, conforme a gente já viu. Eu começo abordando essa mesma temática, no meio do texto eu continuo falando dessa mesma temática e preciso retomar essa ideia com o que a gente vai ver na web de amanhã, que vem a ser a proposta de intervenção. Uma coisa muito importante que a gente precisa tomar um cuidado é a questão do tangenciamento, Elis. O que seria esse tangenciamento? A gente fala que tangenciar é comer meio que pelas beiradas, porque muitas vezes eu tenho lá um tema do texto, entretanto eu não me aprofundo especificamente naquele tema e vou falar vagamente sobre elementos que têm relação. Então, quando, basicamente, eu vou tangenciar, a minha redação, ela não vai ser avaliada de forma positivamente. Então, aqui a gente tem aí como a definição de tangenciamento, o que a cartilha do Enem traz para a gente, considera-se tangenciamento ao tema uma abordagem parcial, baseada somente no assunto mais amplo, a que o tema está vinculado, deixando em segundo plano a discussão em torno do eixo temático objetivamente proposto. Então, tangenciar é a gente se resvalar no tema, mas a gente não fazer o quê? Uma abordagem mais profunda, que é o que o Exame Nacional do Ensino Médio exige da gente, porque o que eles querem é justamente que nós nos posicionemos acerca de uma temática de cunho social, política, científica e tudo isso que a gente adquiriu ao longo da nossa formação. Mais uma perguntinha aqui, Fábio, aqui da Escola Nova Geração, eles estão perguntando como administrar o tempo
da elaboração da redação, né? Bom, como que como eu faço administrar? isso? Isso é muito importante. Sim. Eu sempre sugiro que quando a gente vai fazer a prova de redação do Enem, talvez um dos primeiros elementos que a gente precise levar em consideração, porque nesse dia a gente tem a prova de códigos, linguagens e suas tecnologias, de matemática e mais uma prova de redação. Então, o importante é a gente ler muito bem a proposta de redação, construir um projeto de texto. O que seria esse projeto de texto? Achar a tese que eu vou defender nesse meu texto e encontrar 2 ou 3 argumentos. 2 argumentos ali seriam suficientes. Então, talvez, nesse primeiro momento da prova, eu basicamente faço a leitura ali dos textos motivadores, levando rascunho. sempre em consideração que os textos motivadores é simplesmente para dar um clique. Esses textos motivadores, eles não podem, digamos que, estar parafraseados, porque isso também tem uma avaliação negativa em relação à nossa prova. Então, você faz o rascunho nesse primeiro momento, utiliza lá um tempo para poder desenvolver o seu texto, fazer esse projeto do texto, pensando nos argumentos, pensando na proposta de intervenção, e depois você deixa o texto de molho e vai fazer o quê? A prova de linguagens, de língua portuguesa especificamente, educação física, arte, língua estrangeira, e a de matemática, e depois você precisa administrar esse tempo. Então, quando faltar lá uns 40 minutos mais ou menos, você precisa retomar, porque você precisa levar para a folha, que é a folha o original ali, ou seja, a versão final do seu texto, fazendo uma correção e uma revisão daquilo que você escreveu anteriormente. Então, eu acho que se você fizer esse exercício de fazer o projeto, escrever esse texto e deixar para o final para passar, digamos que a reescrita, a versão final, seja um bom caminho para a gente poder administrar bem esse tempo. Ok, mais uma perguntinha aqui, Fábio. Aqui eles estão pedindo para você comentar sobre os possíveis temas. Olha, os temas de redação, pela experiência que a gente tem, a gente sempre acha que os temas de redação eles estão sempre atrelados a atualidades. Mas pela experiência que a gente tem de Enem, a gente vai ver que os temas eles nunca estão focados especificamente num determinado tema ou num determinado assunto, digamos que muito próximo. Eu acho que, propositalmente, a temática do Exame Nacional do Ensino Médio, eles vão trazer temas que são, digamos que a gente às vezes nem imagina que pode cair na redação, justamente para ver de que forma que eu me posiciono com relação a isso e qual é o conhecimento de mundo que eu tenho acerca dessa temática. Então, eu acredito que a gente precise ler, de fato, tudo que cair na nossa mão, porque tudo isso pode nos servir como um argumento para a gente poder desenvolver o quê? Uma boa redação. Então, são os conhecimentos lá da aula de filosofia, são os conhecimentos da aula de história, de matemática, de ciências, e na nossa última web, na web 3 de redação, nós justamente traremos essas diferentes áreas aí do conhecimento para falar um pouquinho sobre essa temática. Então, eu acredito que qualquer tema pode ser possível de ser contemplado nessa prova. Olha aqui, Fábio, essa não é uma pergunta sobre a redação, tá? Mas a galera aqui do Colégio Hiperideal está pedindo para você mandar um salve, porque eles querem gravar e ter uma recordação, né? Salve aí para o colégio? Aqui o Colégio Hiperideal. Hiperideal, de onde é, Elis? Puxa vida, aqui não tem um local, mas manda aí. Então, salve aí para vocês do Colégio Hiperideal e nos acompanhem novamente amanhã, que nós estaremos aí com essa continuação dessa nossa web, teremos a web 2 e 3, e a gente conta com a presença de vocês aí, do Colégio Hiperideal. Muito bem, Elis, então nós falamos do tangenciamento, e aí a gente precisa pensar, conforme nós já falamos anteriormente, a estrutura circular dessa minha redação. Veja bem que eu preciso começar falando de uma determinada temática, vou perpassar todo o texto falando dessa temática, porque se eu trago uma temática que não tem nenhuma relação com aquilo que eu coloquei anteriormente no meu texto, eu vou correr o risco de fugir da temática. E eu preciso fechar esse meu texto, retomando tudo aquilo que eu já disse anteriormente,
com a proposta de intervenção, que a gente vai ver na aula, na aula de amanhã, na web de redação 2, que a gente vai falar especificamente da proposta de intervenção. Todos os outros elementos, ou seja, as outras 3 competências que serão avaliadas na sua redação, serão elucidadas e a gente vai trazer alguns exemplos aí para mostrar de que maneira que eu construo. E o interessante, Elis, olha lá, falando aqui justamente dessa mesma proposta, conforme a gente já disse, não é? Dessa estrutura da competência 2, a redação, ela atenderá às exigências de elaboração de um texto dissertativo argumentativo, se combinar os 2 princípios. Olha a competência 2, apresentar uma tese, por isso que é importante da gente colocar nossa tese logo no primeiro parágrafo, desenvolver justificativas para comprovar essa tese, que no caso são os argumentos que eu vou usar, bem como uma conclusão que dê o fechamento à discussão elaborada, que é a proposta de intervenção. Lembrando sempre que tese é a ideia que você vai defender no seu texto, ela deve estar relacionada ao tema e apoiada em argumentos ao longo da redação, e a justificativa é justamente o quê? São os argumentos. Sempre quando a gente tenta convencer o outro, eu preciso usar argumentos. E você, no dia da prova, precisa convencer o examinador do seu texto que aquele argumento que você está usando justamente é o mais assertivo para poder dar conta daquela tese que você está elaborando. Tá bem. Então, já que você está falando em competências, é importante que a galera aí conheça as competências para a elaboração da redação? Com certeza, eu preciso de fato conhecer essas 5 competências que serão avaliadas no texto, justamente porque no dia da prova eu já sei o que eu não posso fazer. Exatamente. Certamente eu já vou com o meu olhar direcionado para os elementos que precisam aparecer na minha redação. Então, a gente traz aqui como exemplo, Elis, olha lá, lembrando só que no nosso material a gente tem aí todos os cuidados com a questão da temática, o que eu preciso fazer com relação à leitura da proposta, não fugir do tema, assumir um posicionamento. A gente vai ver isso aí no volume 11, página 4. Então é importante a gente revisitar esse conteúdo relacionado a esses cuidados com o tema, e somente aqui, para a gente já ir fechando, não é? Porque amanhã a gente tem uma outra web, e é importante que vocês não percam, porque as dicas que nós daremos aqui serão valiosas. Eu trago aí como exemplo lá, conforme a gente já falou, aquela redação de 2017 sobre a questão da educação dos surdos, e eu pego um exemplo de introdução de texto. E aí só para a gente poder pensar um pouquinho de que maneira que eu construo a tese do meu texto. Olha lá, ó, na antiga Esparta, crianças com deficiência eram assassinadas, pois não poderiam ser guerreiras, profissão mais valorizada na época. Na contemporaneidade, tal barbárie não ocorre mais, porém, há grandes dificuldades para garantir aos deficientes, em especial os surdos, o acesso à educação. Devido ao preconceito ainda existente na sociedade e à falta de atenção do Estado à questão. Então, se nós formos ver aqui, olha aqui, ó, eu consigo identificar a tese desse candidato ou dessa candidata. Então, na contemporaneidade, tal barbárie não ocorre mais. Porém, há grandes dificuldades para garantir aos deficientes o acesso à educação. Veja que a tese está aqui, onde a gente fez aí essa sinalização. E como é que eu identifico a tese? Veja bem que para eu identificar essa tese, é a ideia que a gente vai encontrar ao longo do texto. E sabe como é que eu encontro o argumento para poder, digamos que, defender essa tese? Basta eu colocar um porquê na frente dessa minha tese, que eu encontro os argumentos. Então, se eu coloco lá, por exemplo, por que há grandes dificuldades para garantir aos deficientes, em especial os surdos, o acesso à educação? Se eu faço essa pergunta, eu preciso encontrar umas 2 ou 3 respostas, que serão os meus argumentos, que eu vou, digamos que, desenvolver ao longo do meu texto. Então, veja que é uma forma da gente identificar os argumentos por meio do quê? Da tese. Fica muito fácil. Então, a gente precisa pensar nesse plano de redação, para a gente não perder muito tempo. Então, a dica aqui, basicamente, que a gente já está finalizando essa
essa nossa web. Interessante aqui, Elis, ó. Não sei se surgiu algum questionamento aí com relação ao título. Será que o título é avaliado? Como é que eu preciso colocar o título? O título é o elemento que é, digamos que, primordial nessa minha redação do Enem? Então, vejam bem, de acordo com a cartilha do Enem, não é, digamos que, necessário a colocação de um título. O título é um elemento opcional na produção da sua redação e será considerado como linha escrita. Então não tem nenhum critério de correção. Eu vou fazer um título genial e vão me dar nota por isso. Não. Ninguém vai avaliar a sua redação pelo título. Lembrando sempre que se você colocar o título na sua redação, você certamente precisará dessa linha mais adiante lá no finalzinho. Então é uma linha usada. E você sabe muito bem que se você passar das 30 linhas, tudo que você escrever depois dessas 30 linhas aí, a sua redação, digamos que não será avaliado aquilo que passar das 30 linhas. Então eu preciso fazer uma opção em relação ao título. Eu posso colocar? Posso. O título só é obrigatório quando na proposta eles colocam e dê um título adequado ao seu texto. Caso contrário, ninguém vai dar uma nota a mais em função do título. Então essa, fica a dica 1 aí, é justamente valiosa para a gente poder saber se eu coloco ou não o título. E complementando esse fica a dica aí, também não coloque fim, né? Com certeza. Tem quem coloque isso também o é fim. importante. E também não assinar a redação, Exatamente. não colocar nenhuma marcação, porque certamente isso pode comprometer a avaliação do seu texto. Tá, então aqui para encerrar a web de hoje, né? De novo a galera pedindo, Fábio, para você mandar um salve. Para onde é o salve agora? Para todo mundo, é muita gente. Um salve para todos vocês aí que nos acompanharam durante toda essa web. E nós esperamos vocês aqui amanhã novamente para essa web de número 2, em que nós vamos falar da competência 3, 4 e 5 e vamos mostrar, ou seja, como é que faz a proposta de intervenção. Não perca a web de amanhã. Um abraço aí e uma boa tarde para vocês. Um grande abraço a todos e até amanhã.